para outra história que é muito importante, hein? Atenção para esse caso. Um canteiro de obras no distrito de Guaravera. E a informação que a gente recebeu era de um surto da Covid-19 por lá. Obviamente, isso é extremamente preocupante. Quando a nossa equipe chegou no local, a gente constatou uma situação, não é exatamente ainda um surto, mas é uma situação que preocupa muito. E o pior é depois dessas informações, depois de uma morte de um homem de 41 anos no final de semana, uma pessoa que visitou a obra há algum tempo, e depois de um caso confirmado ontem de um trabalhador com a Covid-19, o que a gente percebe é a mais absoluta falta de atenção, de cuidado com os demais trabalhadores, com as pessoas que estão neste local, todos num único alojamento, todos convivendo o tempo todo, e o pior, tá? Deixando esse local e indo para o comércio, seguindo ali por Guaravera, colocando em risco até mesmo outras pessoas da comunidade. A obra é particular, a nossa equipe conversou com o empreiteiro, conversou com o responsável que não estava nem um pouco preocupado, não. Disse que todo mundo ia seguir trabalhando normalmente, como se o risco não existisse. Isso depois de nós termos aqui em Londrina, lamentavelmente, já 105 mortes pela Covid-19. Meio-dia 24, essa reportagem exclusiva e você vê agora aqui no Balanço. O teste positivo para o coronavírus saiu na terça-feira, quando uma ambulância foi acionada para buscar o trabalhador. O rapaz mora em um alojamento no canteiro de obras de uma chácara, no distrito de Guaravera, na zona rural de Londrina. Além dele, outros 8 homens trabalham e moram no local. O responsável pelas obras garante que, apesar do possível surto de Covid-19, nenhum outro operário apresentou sintomas da doença e que, por conta disso, todos continuam trabalhando normalmente. Vamos continuar trabalhando. Vamos estar usando máscara, né, corretamente. Álcool, até acabei de buscar mais álcool agora em gel para o pessoal estar usando. E vamos continuar trabalhando. Está todo mundo tranquilo. Nenhum está apresentando nada, estão todos trabalhando tranquilo, mas vamos fazer os exames, né? Também encontramos no local um carro com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que faziam a orientação e a entrega de máscaras aos trabalhadores. Descobrimos ainda que o rapaz positivado já tinha saído do hospital e retornado justamente para o alojamento no canteiro de obras. O empreiteiro afirmou que o trabalhador só voltou para recolher as roupas, antes de ir para a casa da tia, onde vai passar a quarentena. Os demais operários, conforme ele, vão continuar no alojamento. É meio complicado, né? Porque é um amigo da gente, né? Trabalhando junto com a gente. E agora a gente está tomando os devidos cuidados, né? Vamos fazer exame dos outros meninos todos. Estamos com alguns já indo hoje. Agora ele vai para o tratamento, né? Ele já está tomando os medicamentos, já tomou alguns medicamentos. E fazer o tratamento, né? Só não podemos deixar agravar. Antes, começou a sentir os sintomas, já tem que procurar o médico e fazer o tratamento. Os funcionários da saúde também orientaram os trabalhadores a fazerem a quarentena no canteiro de obras. Mas pelo menos 2 deles saíram de carro enquanto estávamos no local. Eles saíram só para fazer um socorro, que estourou um pneu do caminhão, estão levando o pneu para o caminhão e estão voltando para cá. O empreiteiro confirmou também que o homem de 41 anos, que morreu vítima de coronavírus em Londrina no final de semana, esteve no canteiro de obras logo no início dos trabalhos, há cerca de 3 meses. Teve esse problema e sim chegou a falecer, mas ele não é trabalhador daqui, não era frequentador daqui. Ele chegou a vir algumas vezes aqui, muito poucas, mas logo quando ele começou a se sentir mal, foi para o tratamento e chegou ao fato de falecer. Mas ele não era trabalhador daqui, ele é dono de um auto center em Londrina. Outro fato bastante preocupante, ainda não levado em conta, é de que o canteiro de obras, com um possível surto de coronavírus, está cercado por outras diversas construções, onde dezenas de trabalhadores continuam atuando sem nenhum tipo de acompanhamento. Muitos deles, inclusive, nem sabiam da existência desse grave problema. São pelo menos 8 chácaras em construção num condomínio particular,
localizado entre os distritos de Guaravera e de São Luís. Algumas pessoas, inclusive, já estão morando na área, a poucos metros de onde surgiu o foco de coronavírus. Numa conversa informal, alguns trabalhadores confirmaram que desconheciam a existência do possível surto. E você não ouviu dizer se para lá pode ter acontecido algo semelhante ao que eu te disse? Não, não ouvi nada. Já a administração do condomínio informou que soube do ocorrido através da nossa reportagem e que iria pedir para que o trabalhador infectado se mudasse do local o quanto antes. O secretário municipal de saúde também foi informado sobre a situação pela nossa equipe. Ele prometeu averiguar a denúncia. A coisa é muito preocupante, tá? Antes mesmo de eu conversar com o Guilherme aqui ao vivo, põe para mim o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde com relação aos números da Covid-19. Como eu disse, já são 105 mortes. Tivemos mais uma ontem. São 2.457 casos confirmados. 16 ao longo das últimas horas, e um desses 16 foi justamente nessa obra em Guaravera. E aí o empreiteiro parece que simplesmente não está preocupado com isso. Ô Guilherme, você estava me contando um pouco antes de começar aqui o balanço que, mesmo depois dessa orientação dos profissionais da saúde que foram até lá, um carro quebrou e o pessoal saiu normalmente de lá, né? Como se nada tivesse sido dito com relação a esse isolamento, a esse distanciamento, a essa quarentena. Exatamente, Juliano. O próprio empreiteiro com um outro funcionário, eles chegaram no canteiro de obras depois da nossa equipe. A gente já estava por lá fazendo algumas imagens, conversando com alguns trabalhadores e os dois chegaram de carro. O responsável pela obra, inclusive, disse que está também ficando nesse alojamento. Além do rapaz que teve o caso confirmado de coronavírus, são outros 8 operários que dividem a rotina entre a estadia ali no alojamento, montado de forma improvisada no próprio canteiro de obras e também junto com a construção da chácara propriamente dita. Existem trabalhadores que atuam justamente na construção da casa e outros operários que estão fazendo a terraplanagem desse terreno, dessa área localizada na zona rural aqui de Londrina. Então, o vai e vem de pessoas, Juliano, ele é constante. Muitas pessoas passam por ali todos os dias, porque como a gente viu na reportagem, o canteiro de obras está cercado por outras diversas construções. São pelo menos 8 chácaras sendo erguidas ao mesmo tempo e dezenas de trabalhadores frequentando esse mesmo local. É claro que cada um fica distante um do outro, mas querendo ou não, é uma grande área na zona rural de Londrina, sendo frequentada por todas essas pessoas, num mesmo local em que a gente teve aí um caso já confirmado de coronavírus. O que mais me espantou também, Juliano, é descobrir por meio dos próprios funcionários da Secretaria de Saúde que esse homem que teve o caso confirmado, ele chegou a ser encaminhado para um hospital ontem numa ambulância, foi liberado porque apresentava apenas sintomas leves aí da doença e voltou para o mesmo local. Estava, inclusive, dentro do alojamento, conversando com os outros colegas de profissão, muitos donos de chácaras passando ali também. Os próprios administradores vieram perguntar o que a gente estava fazendo por ali. A gente informou e eles disseram que deve pedir para que esse rapaz ele se retire dali o quanto antes. A informação é de que ele vai passar a tal quarentena na casa de uma tia. A gente também tem informações de que todos os operários são moradores ali mesmo da região, dos distritos rurais. O empreiteiro me disse que é morador da cidade de Centenário do Sul, que existem outros trabalhadores que vieram também dessas cidades menores da região e que, para deixar todo mundo no mesmo local, eles resolveram erguer esse alojamento e ficar todo mundo morando ali. Trabalham durante todo o dia e usam o alojamento aí para dormir, para fazer as necessidades e tudo mais. Mas a partir do momento em que a gente tem um caso confirmado no meio disso tudo, é realmente bastante preocupante, bastante perigoso, ainda mais se a gente levar em conta que todos eles vivem como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que esse que é o grande ponto do coronavírus, né, Juliano?
A gente fala num possível surto porque a gente tem um caso confirmado. O empreiteiro garantiu que os demais trabalhadores devem fazer novos exames aí no decorrer da semana. Ou seja, eles podem estar com a doença e podem estar assintomáticos, não apresentando sintomas. E, enquanto isso, continuam trabalhando, andando de carro, tendo contato com outras pessoas. É uma verdadeira bola de neve que pode ter se formado aí no decorrer dos últimos dias e que a gente pode ter um resultado bastante complicado só lá na frente, com muita gente contaminada, mesmo sem nem saber. A gente viu também o secretário de Saúde dizendo que não sabia do ocorrido, que foi informado pela nossa equipe e que deve averiguar agora a situação. Agora, qual seria essa solução? Interditar todas as obras? Fazer com que todas essas pessoas passem por testes para ver se elas estão ou não estão com coronavírus? O fato é que uma pessoa que visitou as obras lá atrás morreu de coronavírus no hospital esse final de semana e a gente tem esse segundo caso confirmado da doença nesse canteiro de obras. Uma situação realmente bastante preocupante. Preocupante, né, Guilherme? Porque a gente vive uma pandemia, a gente nunca pode esquecer dessa palavra, tá? Pandemia! Que não tem data para terminar, que está vitimando tanta gente. E se a gente não se preocupar, tá? Com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que trabalham. E é isso que está faltando ali nessa obra, tá? Eu sei que a obra tem prazo para ser entregue, eu sei que tem serviço para fazer, mas a saúde das pessoas tem que estar acima de tudo.